Ações do Banco Santander. Quando a gente olha para a performance dos grandes bancos na bolsa, nós assistimos aí o Santander ficando para trás. E por que está acontecendo isso? Bom, hoje eu vou analisar o banco, mostrar o resultado do quarto trimestre de 2021 e entender, junto com vocês aqui o que está acontecendo com a performance do banco. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, pessoal? Vamos falar aqui um pouquinho sobre bancos, especificamente hoje sobre o Banco Santander, as ações do Banco Santander. Mas antes de começar, comentem, vocês têm ações do Banco Santander ou dos grandes bancos aí na carteira? Eu vou sortear um livro, o mais importante para o investidor, e uma garrafinha, um squeeze do canal. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram, tá nos stories. Então, se você não me segue no Instagram, aproveite, o link está aqui embaixo. Eu vou começar mostrando esse gráfico aqui do Santander Brasil, do início do ano para cá, e o que a gente vê, Santander, até amanhã dessa sexta-feira, subindo 3,7%, tá? Itaú 18%, Bradesco 15,7%. Então a performance das ações do Santander tem ficado aquém. A gente viu aqui, depois do resultado, as ações caíram mais, abrindo aqui em relação ao grupo, Quando a gente olha aqui para um período um pouco maior, um ano, o que a gente vê? Essa diferença também. Santander caindo 20%, Itaú subindo 9%, Bradesco caindo 3,6%. Ou seja, descolou aqui de Itaú e Bradesco, Itaú na liderança, que desde de 2020 eu tenho falado muito que eu gosto dos bancos, mas em geral, o meu preferido sempre foi o Itaú, mas o Santander mostrou um resultado em 2020 muito fora da realidade dos outros bancos, ou seja, muito melhor. Por quê? Porque estava provisionando menos. E o que eu falei, o Itaú e o Bradesco estão sendo muito conservadores, prestando muita atenção nos balanços, provisionando ali excessivamente para ter uma tranquilidade. E o Santander continuou ali no nível de provisão não muito próximo a esse grupo. E a gente vai ver o que está acontecendo pós todo esse momento aqui. Então fechamos aqui o resultado de 2021, De forma geral, quando a gente olha aqui para o lucro, Então estamos falando aqui do lucro líquido societário, a gente está falando que o lucro no quarto trimestre de 21 em relação ao terceiro, a gente vê uma desaceleração, uma queda de 11,1%, em relação a 2020, uma alta de 11,3%. Então o resultado cresceu em 2021 em relação a 2020, mas a gente vê uma desaceleração aqui em relação ao tri anterior, e vamos começar a entender o banco, Bom, pessoal, eu já falei muito, Gosto muito dos bancos, mas meu preferido sempre foi o Itaú, uma carteira, Eu acabo sempre escolhendo ali, dando preferência para o Itaú, para o Bradesco, ou de repente para o menor para fazer uma composição. E quem quiser pensar numa carteira personalizada, numa consultoria personalizada da Levante, nós temos isso, Então eu vou deixar o link aqui embaixo, com WhatsApp, com telefone nosso, quem quiser entrar em contato com a nossa equipe aí, eu tenho uma equipe de análise dedicada a isso, aproveitem, o link está aqui embaixo. E o que é mais importante para o investidor de bolsa, é entender no que ele investe, no modelo de negócio que ele está investindo. E um banco tradicional, ele ganha dinheiro com o quê? Com carteira de crédito. Toma dinheiro das pessoas, CDBs, todas as formas ali que ele consegue captar, e repassa isso via empréstimos. Aí essa diferença é o spread, tem que operar muito bem, tem os custos ali que são as provisões, mas basicamente o principal negócio é a carteira de crédito. Quando a gente olha para a carteira de crédito do Santander, o que a gente vê aqui? Então ela está aberta, todos esses gráficos aqui, essas tabelas do resultado eu separei, estão disponíveis no meu canal do Telegram, já estão lá, tá? Quem quiser acompanhar, entra lá, já baixa essas tabelas e acompanha mais próximo aí. O que a gente vê? Carteira de pessoa física, no ano crescendo 20,6%, carteira de pessoa jurídica 5,7%, no ano, com as operações aqui que são consideradas de risco, operações aqui de garantia, a carteira crescendo 11,8%, bem próximo aqui do sistema, mas quando a gente pega no trimestre, então em relação ao trimestre anterior, a gente já vê aqui um ritmo menor, crescendo 5%, PJ crescendo praticamente nada, 0,2%, e o consolidado 1,9%. Então isso é natural, os bancos cresceram muito carteira de crédito ali, meados, mais para o segundo semestre de 2020, 2021, depois começou a desacelerar. Naturalmente, os bancos eram parte da solução da crise, fazendo uma ponte, Mas a gente viu uma desaceleração, mas o crédito cresceu, certo? E aí quando a gente olha para o resultado do banco, o que é importante? Margem financeira. O que é margem financeira? É nada mais do que esse resultado que ele dá entre intermediação financeira, E o que a gente vê aqui, com clientes,
quando a gente está falando de carteira de créditos, é a margem com o cliente. Quando a gente vê aqui esse resultado de baixo com o mercado, é a tesouraria. É o que ele está fazendo com o próprio dinheiro ali nas operações. Isso cresceu no ano 8,8%, no TRI caiu 3,2%. E aí, quando a gente olha aqui, né, no mercado, né, a margem com o mercado caiu bastante. Isso aqui é tesouraria, isso aqui é mais difícil de prever, né, são os operadores do próprio banco. Mas aqui a margem com o mercado crescendo 2,6% no TRI e no ano 9,8%, um pouquinho abaixo aí do crescimento da carteira de crédito, mudança de mix, um pouquinho pior do lado de spreads, tá? Mas aqui, ok. O ponto é, vamos evoluir e olhar para o custo, né, desse crédito do lado das provisões, que são nada mais, né, do que o banco está colocando ali como possíveis calotes. E aqui é um grande ponto, né, é a principal análise de um banco, né, olhar para esses dados aqui. O que a gente vê? Que em 2020, né, no quarto trimestre, ele provisionou, líquido aqui, 2,8 bilhões de reais. E eu mostrei muito isso nos últimos vídeos, né, falando sobre os bancos. O Santander está provisionando muito menos do que os outros bancos. Tá? O crescimento ali foi bem abaixo do que Itaú provisionou 2, 3 vezes do que na média ele provisionava. O Santander cresceu pouco. E aí, nesse momento que a gente vê, um crescimento da provisão. Então, no quarto TRI, ele provisionou quase 3,7 bilhões de reais. Ou seja, tendo que aí, de alguma forma, engordar o balanço com aumento de provisões. A gente vai ver um pouquinho mais à frente isso aí, tá, pessoal? Então, isso aqui é o que chama atenção, tá? As provisões aumentando de forma meio que na linha contrária dos outros bancos. Os outros bancos provisionaram muito, reduziram esse ano, a gente viu alguma coisinha na margem aumentando, mas não dessa forma. E aí quando a gente começa a olhar para a inadimplência, né, aqui falando de acima de 90 dias, a inadimplência do banco crescendo, tá? A inadimplência total passou de 2,4 para 2,7, é um crescimento razoável, né? Crescimento mais forte aqui do lado de pessoa física. Quando a gente olha para o atraso entre 15 e 90 dias, crescendo de 3,4 para 3,5. O ponto é, né, quando a gente fala desses aumentos aí na inadimplência, de fato não é o calote. Quando a gente olha para o NPL do banco, que a gente está falando o quê? Dos créditos não performados. Aqui é o que de fato ele considera calote, tá? É onde a gente começa a ter de fato aqui o custo. E aqui é o número, né, um percentual de quanto ele está, de fato, reconhecendo como calote. Isso aqui subiu, né? Então ele vinha aqui do nível do segundo trimestre de 2021 de 0,8, subiu para 1,17, subiu para 1,31 no quarto trimestre de 2021. E aí, quando a gente olha para o índice de cobertura, que nada mais é do que tudo que ele provisionou, tá? Tudo que o banco colocou como custo de possíveis calotes versus, né, o que está atrasado há mais de 90 dias, você tem um índice de cobertura. Quanto maior esse número, melhor, certo? Se você tem, por exemplo, provisionado 300 milhões de reais e está atrasado 100 milhões, você tem 3 vezes ali. Então, se tivesse 500, seria 5 vezes. Quanto maior, melhor, porque já passou isso pelo resultado ali, você já colocou como custo. Esse índice vem caindo, né? Então, a gente vê aqui que em dezembro de 21 chegou a 220%, ou seja, 2,2 vezes o atrasado a mais de 90 dias, tá? Então isso aqui chama atenção do lado do Santander. Só que não estamos falando de risco sistêmico, nada disso, né, pessoal? O sistema financeiro nacional é muito sólido, entretanto é um ponto que chama atenção e tem, né, impactado nos últimos dias a performance do banco. E isso, esse movimento ali de ter um resultado um pouco mais forte e focando na distribuição de dividendos em 2020, teve um custo, né, na frente. Diferente dos outros bancos. A gente vai ver também uma piora na inadimplência, mas o balanço dos outros bancos estão muito mais gordos em relação a isso, tá? E aí, a gente volta de novo para a DRE, né? A gente chega aqui na linha depois, né? A gente vê aqui margem financeira bruta, resultado de créditos de liquidação duvidosa, né, que são as PDDs, e a gente chega aqui na linha de margem financeira. Depois disso, o que é importante olhar? Do lado de serviços, né? A gente olha para o lado de serviços do banco aqui, dos bancos grandes em geral, e a gente vê um crescimento. Do quarto trimestre de 21 contra o terceiro trimestre de 2021, tivemos um crescimento de 3,1%. Então, um crescimento ok, né? No ano crescendo 13,9%, mesmo com todos os bancos digitais, com tudo de graça, né? A gente vê muita gente falando disso, que os digitais vão acabar com os tradicionais, a gente não vê isso no balanço dos bancos, né? A gente até vê aqui, ó, serviços de conta corrente, uma queda, né? 3,9% no ano, entretanto, tem uma migração de serviço que o banco consegue fazer, né? Um cross-sell que no consolidado ele consegue crescer serviços, tá? Então acho que isso é um ponto positivo.
Aí a gente começa a olhar para as despesas, né, despesas de pessoas, despesas gerais, que a gente vê um crescimento baixo, né, então no trimestre administrativas crescendo 0,6, pessoas 5,2, no ano 4% de administrativas e 3,8% com pessoas. Então os bancos grandes têm um know-how muito bom em conseguir manter custos sob controle, né, então isso aqui acho que é uma das coisas importantes mesmo, com perda de margens, entre outros, eles conseguem reduzir quantidade, né, e ser mais eficiente. Então acho que isso aqui é um ponto positivo. E aí quando a gente olha, né, esses são os principais aqui pontos de um resultado, a gente vê aqui o lucro do banco, né, chegando aqui a uma queda de 11,1% no trimestre em relação ao anterior, no ano crescendo 11,3%, tá? Então acho que esses são os principais pontos, mas do lado de entendimento, crédito vem crescendo um pouco menos, isso como sistema como um todo, né? As provisões aumentando, o índice de cobertura caindo, o número de calote de fato aumentando, o banco não é com um balanço mais gordo possível, então acho que foi isso um ponto do Santander que ele fez diferente dos outros em 2020, e agora a gente está vendo aí, e o gap, indo na direção contrária, né? A gente viu o movimento inverso lá atrás, e agora a gente vê Itaú e Bradesco muito melhor posicionados, e aí quando a gente olha, né, para o lucro deles, até peguei aqui, né, para vocês terem uma ideia, Itaú, por exemplo, né? Em 2019, Itaú fez 28 bi de lucro, 2020 ele fez 18 bi. E basicamente isso aqui por um aumento forte de provisões, tá? E ele volta na casa dos 26 aqui em 2021, o resultado ainda não saiu, mas deve ser próximo disso. Quando a gente olha para o Santander, né, ele estava fazendo 14,5 em 2019. Em 2020 ele fez 13,8, não teve uma queda relevante, né? Ele provisionou a mais muito pouco. E agora a gente vê um crescimento também não tão grande, né? Voltando aqui para casa quase dos 15 bi. Então esse é o grande ponto do Santander, por isso que eu acredito que ele vai ficar um pouco para trás nesse momento, porque os outros são muito mais bem posicionados do lado de provisões, fizeram isso tudo lá atrás, e na minha visão, eu sempre achei o Itaú, né, o melhor banco, né, o mais bem gerido, mais bem posicionado dos grandes bancos, tá? Quando a gente olha para múltiplos, todos os contados, né? Então a gente pega o sistema aqui a 7,4 vezes lucro, pegando o lucro de 2021, Santander aqui na casa dos 8, então está muito próximo aqui de Itaú e Bradesco. Como eu falei, eu prefiro Itaú, tá, pessoal? Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Como eu falei, né? Vou sortear um livro e a garrafa do canal, então comentem, os gráficos todos estão no meu Telegram, e quem quiser saber um pouquinho mais, né, sobre a Levante, sobre a consultoria personalizada que a Levante dá, o link com o WhatsApp e telefone da nossa equipe está aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.